mas se perdeu em uma surreal carreira como boxeador profissional, em acusações de violência doméstica, em uma prisão por dirigir embriagado, em cirurgias plásticas que não foram exatamente bem-sucedidas no rosto outrora belo, além, claro, de um mar de filmes ruins e de repercussão inexistente ou negativa. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, eu sou o Caio Guimarães e você está entrando no mundo maravilhoso das estreias da semana nos cinemas. Das estreias do relançamento de um dos maiores sucessos da história do cinema e também do Ghibli Fest, que continua. É cinema que não acaba mais. E tudo que eu peço em troca é a sua inscrição aqui no canal no YouTube e a sua curtida no vídeo. O que, vamos ser sinceros, não dá trabalho nenhum, né? O compartilhamento e o comentário já exigem um pouco mais, mas é bem tranquilo também, não é não? É, claro que é. Então vem com a gente. Essa semana é o seguinte, logo tem um vídeo aqui no canal sobre 3 filmes que estão estreando. O terror Os Estranhos, capítulo 2, a animação Dora e o Mundo Mágico das Sereias, estrelando a Dora Aventureira, e o drama histórico brasileiro Malês. E eu também vou falar um pouquinho sobre o relançamento nos cinemas de Avatar, O Caminho da Água. Esse vídeo aqui é sobre a principal estreia da semana. Em Coração de Lutador, The Smashing Machine, Dwayne Johnson interpreta o personagem da vida real Mark Kerr, ex-lutador de MMA que sofreu com o problema do vício em substâncias para o controle da dor. Dwayne Johnson é a bola da vez naquelas reinvenções que vira e mexe acontecem no cinema. São aqueles astros e estrelas que, por diversas razões, têm a carreira levada para um determinado perfil distante do patamar dos atores e atrizes reconhecidos como grandes, mas que, às vezes, com um único papel, entram no radar do Oscar. São diversos os exemplos. Vamos pegar o Tom Hanks. Ele passou praticamente os anos 80 inteiros fazendo só comédias. E não do tipo que o Oscar presta atenção, que aliás é a grande maioria delas, né? O Oscar não costuma dar muita atenção para as comédias. Ele fez coisas até bem legais, em que ele está muito bem, como Um Dia a Casa Cai, Dragnet e Meus Vizinhos São um Terror, mas nada muito digno de prêmio. Tudo bem, ele conseguiu uma surpreendente indicação como melhor ator por Quero Ser Grande. Isso só mudaria em 1993, com um filme chamado Filadélfia. Nos anos anteriores, ele já vinha salpicando a sua filmografia com alguns dramas quando pegou esse papel de um homem demitido por ter o vírus da AIDS. Foi indicado e ganhou o Oscar de melhor ator. E no ano seguinte, entrou para o seletíssimo grupo que hoje conta com apenas 5 atores e atrizes que ganharam o prêmio máximo do cinema mundial 2 vezes seguidas. Com a vitória por Forrest Gump, ele se juntou a Louise Rayner, Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Jason Roberts. Todos eles já morreram. Outro exemplo simbólico é o do Brendan Fraser. Também era um ator de comédias, com alguns dramas, quando virou um astro de aventuras com a Múmia, antes de desaparecer. E quando eu digo desaparecer, significa que ele nunca deixou de trabalhar, mas alguém já ouviu falar de Busca Alucinante? De A Rosa Venenosa? Ou de Vida Após a Vida? Então, isso é desaparecer. Até que ele subiu novamente à tona com A Baleia. Subiu à tona, a Baleia. Oscar de melhor ator para ele, que de lá para cá fez um monte de coisas, inclusive trabalhou com Martin Scorsese em Assassinos da Lua das Flores. Ainda vai ser o ex-presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, e entrar para o universo da DC com um papel em Batgirl. Nada mal. Jim Carrey e Adam Sandler são 2 caras que eram ainda mais fortemente identificados pelas comédias, abraçaram papéis mais sérios, ameaçaram furar a bolha, mas não conseguiram ainda ser indicados a Oscar. Entre as mulheres, podemos lembrar de Melissa McCarthy, que cansou de fazer personagens que sequer tinham nome em filmes conhecidos, como Duas Vidas, com Bruce Willis, e As Panteras Detonando, antes de brilhar em Missão Madrinha de Casamento e em As Bem-Armadas, até ser indicada ao Oscar por Poderia Me Perdoar. Mas o melhor exemplo entre as mulheres eu acho que é o da parceira dela em As Bem-Armadas, Sandra Bullock. Ela seguiu, aliás, a cartilha das comédias, especialmente as românticas, onde ela se tornou rainha,
além de filmes que dão dinheiro, mas não necessariamente prestígio, como Demolidor, com Stallone, e Velocidade Máxima. Até que em 2010 ela deu o salto com Um Sonho Possível, que lhe rendeu o Oscar. Depois seria indicada de novo por Gravidade. Vale mencionar também Jennifer Lopez e Pamela Anderson, que também andaram cotadas pelo menos para receber indicações, mas que, como Jim Carrey e Adam Sandler, pelo menos por enquanto, passaram em branco. Agora, Dwayne Johnson pode ser a bola da vez. Antes de ser ator, ele teve uma carreira como atleta de luta livre, nada mais distante de um Al Pacino ou de um Leonardo DiCaprio. A entrada nas artes dramáticas audiovisuais foi por uma das vias mais modestas, com participações em séries de TV, como That 70's Show e Jornada nas Estrelas Voyager. Enquanto isso, ele mantinha a carreira como lutador e tinha, nos dois empregos, o apelido de atleta, The Rock. Só que o trabalho como ator foi ficando mais sério. O papel dele em O Retorno da Múmia fez tanto sucesso que ganhou até um filme próprio, O Escorpião Rei. Aí vieram Bem-vindo à Selva, Com as Próprias Mãos, Doom, e em 2004 ele resolveu largar a luta para ser um astro de Hollywood em tempo integral. E um dos símbolos disso foi passar a utilizar como nome artístico seu nome de batismo, depois de passar um breve período de transição assinando como Dwayne The Rock Johnson. Mas ainda não havia nenhum sinal de aproximação daquilo que a gente chama, até com um tanto de preconceito, de ator sério. Os típicos filmes dele continuavam sendo produções de ação, como as franquias Velozes e Furiosos e G.I. Joe, de aventura, casos da nova versão de Jumanji e Jungle Cruise, comédia, como A Fada do Dente e Baywatch, ou tudo isso misturado, tipo Sem Dor, Sem Ganho ou Um Espião e Meio. Nada que a academia pudesse olhar e dizer, puxa vida, hein, aqui temos um ator de verdade. Até agora. Coração de Lutador é o filme que promete mudar isso. O curioso é que tem precedente de dois atores com esse perfil meio desacreditado em matéria de Oscar que conseguiram indicações em filmes que tratam justamente de luta. Um é Mickey Rourke, que surgiu como ator sério nos anos 80, mas se perdeu em uma surreal carreira como boxeador profissional, em acusações de violência doméstica, em uma prisão por dirigir embriagado, em cirurgias plásticas que não foram exatamente bem-sucedidas no rosto outrora belo, além, claro, de um mar de filmes ruins e de repercussão inexistente ou negativa. No meio de tudo isso, ele teve um momento de brilho, reconhecido com uma indicação ao Oscar em 2008 no filme O Lutador. 2 anos depois, arrumou uma vaga em Mercenários 2 e um papel de vilão em Homem de Ferro 2, antes de mergulhar de volta na irrelevância hollywoodiana. E temos Steve Carell, o eterno Michael Scott da série The Office. Sucesso também em comédias do cinema, como O Virgem de 40 Anos e Uma Noite Fora de Série, e que em 2014 foi indicado ao Oscar por Foxcatcher. Nesse filme, que conta uma história real, ele não faz um lutador, mas o caso se passa nesse universo, no caso da luta olímpica. Esse nosso lançamento agora, Coração de Lutador, junta essas duas coisas. Dwayne Johnson faz um lutador, como Mickey Rourke em O Lutador, e é uma história real, como a de Foxcatcher. No caso, ele interpreta Mark Kerr, cuja história é interessante porque ele passou por uma série de problemas pessoais, como uma relação turbulenta com a então namorada, aqui interpretada pela Emily Blunt, protagonista ao lado de Dwayne Johnson em Jungle Cruise, e problemas pessoais também, como a dependência de remédios para dor, além da acusação de uso de substâncias proibidas para melhorar a performance. Hoje, ele sofre com problemas nevrálgicos, possível consequência dos traumas sofridos pelo corpo. O primeiro teste do filme foi o Festival de Veneza, de muito prestígio. Saiu sem prêmios, mas foi aplaudido de pé por 15 minutos, o que emocionou o Dwayne Johnson. Como curiosidade, vale dizer que o júri do festival contou com a presença da nossa Fernanda Torres. Mas a ligação do filme com o Brasil é muito mais profunda do que isso. O ex-lutador de jiu-jitsu Ciborgue Abreu interpreta o também ex-lutador de jiu-jitsu brasileiro Fábio Gurgel. E o ex-lutador de MMA Marcos Aurélio faz o ex-capoeirista brasileiro também, Mestre Hulk. E não deve parar por aí esse cruzamento com o nosso país, não.
Se de fato for indicado, Dwayne Johnson pode ter um brasileiro como adversário, Wagner Moura, que já está sendo apontado não só como um provável indicado, mas até mesmo como favorito ao prêmio por O Agente Secreto, que só estreia nos cinemas em novembro, mas já está rodando os festivais. Já Coração de Lutador, The Smashing Machine, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas e 3 minutos. E antes de ir embora, eu quero lembrar que essa é a terceira e, se nada mudar, última semana do Ghibli Fest, a mostra em homenagem aos 40 anos desse estúdio que é praticamente símbolo das animações japonesas que fogem do estilo superpoderes e gritaria. Agora são 8 filmes em exibição até o dia 8 de outubro. Todos esses 8 filmes já foram exibidos na primeira ou na segunda semana do festival. Então, se você perdeu algum, ainda há esperança. Os filmes são O Serviço de Entregas da Kiki, Meu Amigo Totoro, Memórias de Ontem, Sussurros do Coração, Pônio, Uma Amizade que Veio do Mar, Náusea do Vale do Vento, O Castelo Animado e, sim, A Viagem de Chihiro. Cada filme só passa em uma sessão em um dia e sempre na versão com áudio original em japonês, com legendas em português. Então, consulte a programação e vai para o cinema ser feliz. Tchau!